boa tarde. Sejam todos bem-vindos à Tria, um programa dedicado a você que está interessado em saúde mental, saúde física e bem-estar. Nosso bate-papo de hoje é com o neurologista e especialista em neurocirurgia integrativa, Dr. Marcelo Roxo. E o assunto que nós vamos abordar, eu tenho certeza que você vai adorar e talvez faça muito sentido para você, que é sobre memória. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite, Joselisa, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Marcelo, a gente ouve falar tanto sobre memória, principalmente pós-pandemia. No consultório eu escuto muito isso, não consigo mais gravar nome de pessoas. Eu não sei se é uma impressão pós-Covid, se ficou isso já até um pouco banalizado, ou se realmente o que está acontecendo com as pessoas, que essa queixa tem se acentuando a cada dia. Bom, na verdade o Covid foi um catalisador, ele acelerou esse processo. Mas o que nós vemos é que nas últimas décadas, 2 décadas, seguramente, pelo ritmo de vida, pela rotina disfuncional, que eu saliento muitas vezes para as pessoas que me procuram em consultório, a rotina disfuncional, ou seja, com sono alterado, sem prioridades, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, querendo ser multitarefas, isso não está bem alinhado com o que o nosso cérebro consegue executar. Então, na maioria das vezes, eu te digo assim, seguramente, mais de 95% das pessoas que eu atendo, quando o problema é queixa de memória, falta de memória, esquecimento, a raiz do problema não é de retenção, é de atenção. Esse é o problema principal. E parece que virou uma fuga eu dar a culpa para o Covid, né? Porque é mais tranquilo para mim, eu não preciso olhar para mim. Foi o Covid, né? É verdade, o Covid virou um pretexto. Virou um pretexto, para muita coisa. As pessoas, às vezes, culpam pelos mais variados motivos, enfim, queixas variadas, acham que é pelo Covid. O Covid, sim, ele trouxe muitas situações e ele pode decorrer da Covid, da infecção por Covid, problemas de memória, inclusive. Agora, na maior parte das vezes, não é pela Covid, né? Porque o Covid longo é aquela pessoa que fica mais de 12 semanas com sintomas, boa parte desses vão seguir com alguma deficiência cognitiva, intelectual, pode ser de memória. Principalmente aquelas pessoas que têm lapsos de palavras, esquecem algumas coisas no meio das frases, isso tem acontecido muito pós-Covid. Agora, a maior parte das pessoas que têm problema de memória não é pela Covid. Interessante isso, mas me fala uma coisa, Marcelo, você tem notado essa queixa em todas as faixas etárias? O que eu tenho percebido, e eu atendo na clínica, no consultório, diariamente, né? E atendo pessoas, desde crianças até pessoas muito idosas. O que tem aparecido muito são pessoas procurando atendimento, cada vez mais jovens, com essas queixas de esquecimento, de lapsos de memória. Então, isso tem sido algo bem preocupante e cada vez mais frequente. Sim, porque se é no idoso, tu compreende, né? Mas num jovem, ele estaria no auge, né, da capacidade de memória. Não se espera, né? O idoso, não é que se espera, mas o idoso é muito mais comum, é uma idade uma faixa etária mais propícia para a pessoa ter algum problema de memória. É onde ocorrem as demências, a doença de Alzheimer e várias outras demências, que provocam, entre outras situações, esquecimento. Mas no jovem, as pessoas abaixo de 60 anos, né? Porque 60 hoje tem gente que é extremamente jovem. Abaixo de 60 não é algo que se espera, mas é algo que tem aparecido muito e tem sido muito comum em pessoas na década dos 20, 30 anos. Marcelo, tu vê esse aumento absurdo do uso de tecnologias como um potencializador para perda de memória? Sem dúvida. O abuso de telas, como a gente fala, desde a infância, né? Porque existem tempos de recomendação de tela para a infância. Por exemplo, abaixo dos 2 anos se recomenda 0 tempo de tela. E a gente vê crianças, às vezes, almoçando nos restaurantes com um celular na cara ali para os pais poderem conversar, quando deveria estar sendo criança, né? E isso se estende para a vida toda. O problema é o seguinte, a tecnologia ela vem para somar. Agora, a gente tem que dominar ela, não deixar ela nos dominar, né? Então, quando a tecnologia domina o nosso cotidiano
e a gente começa a ficar refém, não estabelece prioridades, não estabelece um tempo para checar a mensagem de WhatsApp, não estabelece um tempo para olhar o e-mail, para olhar a rede social. Quando a gente faz isso o dia inteiro, no meio da nossa rotina, a qualquer momento, a gente vai incorrer no erro de exagero de tempo de tela. E isso, principalmente as redes sociais, que é aquela coisa do instantâneo, né? A gente tem 2, 3 segundos de paciência, tanto que existem profissionais hoje já, principalmente nos Estados Unidos, que são profissionais dedicados ao início dos vídeos, para captar a atenção, né? Os primeiros 7 segundos. É um profissional específico. Por quê? Porque se tu não consegue captar a atenção das pessoas, a atenção está cada vez mais breve, mais curta. Uma vez se tinha muito mais paciência, e hoje em dia a nossa atenção está muito mais encurtada, principalmente pelo excesso de redes sociais. E isso impacta muito na memória. Sim, porque tem uma coisa, não sei se me confirma, que eu percebo assim, é que até para nós, quando a gente precisa estudar uma coisa assim, preciso estudar um conteúdo para uma prova. É diferente tu estudar para uma prova, tu estudar por alguma coisa que tu gosta, por exemplo. Eu estudo sobre espiritualidade porque eu gosto, não preciso passar em prova. Então eu aprendo muito mais fácil do que se precisar estudar para a prova. O que eu percebo assim? É que tu tá ali no celular, claro, como tu comentou, é muita informação instantânea e de diferentes estilos de conteúdos absurdo. Só que o tempo que tu passa ali, tu perde a conexão consigo mesmo de perguntar, o que eu quero pra minha vida, o que eu quero pro meu futuro, um motivo maior pra tu estudar. E o que eu vejo do jovem hoje em dia, eles estão passando às vezes 8 horas por dia no celular, 9 horas por dia, que é a média do Brasil, que é um absurdo, é mais de um terço do dia, e não se faz questionamentos mais profundos sobre o próprio sentido da vida, porque, nem tu comentou, o mundo contemporâneo que a gente fala é uma demanda atrás de demanda, te exige estar em 20 lugares ao mesmo tempo, só que se tu não tem um propósito, um sentido de vida, uma coisa que tu realmente queira fazer, fica difícil para tu aprender hoje em dia, né? E é isso que eu vejo que é a dificuldade dos jovens, pelo menos da minha idade. Isso faz muito sentido, né? É bem legal isso que tu falou. Tem um filósofo chamado Zygmunt Bauman, ele fala sobre relações líquidas. O que são relações líquidas? Hoje é tudo descartável, né? Então, assim, não é para ser óbvio, eu estou falando, né, em termos desse conceito, né? Por que se tornou aparentemente tudo descartável? Porque não funcionou, joga fora e troca, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que é verdade isso que tu está falando, que a gente não se aprofunda no nosso autoconhecimento, na nossa expectativa de vida, em planejamentos, em coisas mais profundas e em valores, a gente também não se aprofunda em relacionamentos com outras pessoas. E relacionamentos são um dos pilares cerebrais, na verdade, essenciais para a expectativa de vida, para a longevidade, para a felicidade. Então, quanto mais líquidas as relações, ou seja, quanto mais superficiais, descartáveis, pior para nós. Só que hoje em dia isso está muito comum, porque a gente está muito fechado no nosso mundinho, e o nosso mundinho é o celular, porque ali dentro a gente navega e olha a vida de todo mundo, e na rede social é só coisa boa, ninguém posta velório, ninguém posta que está com dor de barriga, né? É só coisa boa. E a gente se compara, então a gente está sempre em desvantagem. Mas a vida verdadeira não é isso, a vida é tédio, a vida é momentos de pouca motivação com muita motivação intercalados, a vida são momentos bons, alguns ruins, alguns difíceis, mas não transparece isso quando a gente vive só dentro da rede social. Então essa comparação constante nos faz buscar algo que não existe, é que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo, e ao mesmo tempo a gente deixa de aprofundar relacionamentos e deixa de se conhecer a nós mesmos, nos conhecemos a nós mesmos. Exato, porque eu percebo assim que as relações até entre amigos virou um passatempo. Tipo, tu não procura o valor na pessoa para que, essa pessoa é legal, tem um valor, eu vou me conectar com ela. Hoje em dia não. Hoje em dia virou uma coisa de pertencimento. Tem um grupo ali, os caras estão falando tudo coisa que eu não concordo, mas eu vou ali junto para não ficar sozinho. Ficou meio assim, sabe? Que, não sei se tu percebe isso. E isso tem totalmente, em tudo na tua vida vai interferir, não só na memória, no aprendizado, né? Totalmente. E não funcionou troca, né? Ao não invés funcionou de troca. Consertar, ao invés de insistir, de entender o que está acontecendo e reatar, não funcionou troca. É por isso que são relações líquidas. E essa nossa atenção, que a gente troca o foco com tanta frequência, parece eu tenho um filho que vai fazer 3 anos, né, o Francisco. Ele tem a atenção assim, né, ele troca o foco dele a cada 10, 15 segundos, mas ele vai fazer 3 anos. E as pessoas, tem muitos adultos assim hoje. E a pessoa fica pautada por isso, por recompensas imediatas, por prazer imediato, vira uma vida hedônica. E aí, ao invés de tu te preocupar com princípios, com objetivos, tu te preocupa com prazer imediato. Só que o adulto tem que fazer coisas, às vezes, que não são prazerosas no momento, tem que fazer coisas que são de abrir mão de algumas coisas para
priorizar outras em função dos seus objetivos. E isso, inclusive, por exemplo, em termos de aquisição de conhecimento. E aí tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Por exemplo, tu vai, ao invés de olhar vídeos, de ver uma série da Netflix, tu vai maratonar e que vai te acrescentar muito pouco, quase nada, vai ler um livro. Vai te aprofundar num conhecimento que tu vai usar depois para alguma coisa. Né? A série era muito legal, ok, o que te acrescentou aquilo? Pode te trazer algum repertório teórico, enfim, que seja. Né? Tem algum valor. A arte tem valor, não estou dizendo isso, mas a questão é, conforme teus objetivos, o que tu está fazendo direcionado a isso? Né? Como é que tu está focando o teu tempo? Como é que tu está conseguindo te disciplinar para manter o foco e cumprir com os teus objetivos? Não é um prazer imediato, é um prazer depois de um período que vai ser, entre aspas, sofrido. Tem uma frase que é interessante, que é assim, é que se tu não tiver um projeto de vida, tu vai ser refém de um projeto de morte. E se a gente for analisar o nosso sistema, tanto de entretenimento, tanto de aprendizado, tanto de alimentação, a farmácia, é tudo um sistema que, por exemplo, assim, no entretenimento, a gente tem o quê? Parece que tem muito filme, mas é duas variações. Ou é muita violência ou é muita pornografia. Tem poucos filmes que te fazem realmente pensar. Nas redes sociais é violência ou isso aí, ou fofoca, ou coisa. Então, é muito baixo, né? Os conteúdos muito baixos. E a comida, hoje em dia, a industrialização da comida, cara, se tu comer só o que as empresas produzem, tu vai adoecer em minutos, né? Químicos. Isso é algo que eu tenho, inclusive, eu estou lançando um programa chamado Digestivamente daqui a algum tempo com o Eduardo Klaas, que é nutricionista, que atende comigo na clínica, porque o que nós percebemos, depois de mais de uma década de atuação clínica, isso a ciência já traz também, existe uma coisa chamada eixo cérebro-intestino, e os dois se conectam diretamente. Tanto que, por exemplo, tem pessoas que quando estão muito ansiosas, às vésperas de uma prova, por exemplo, passam mal, ficam com dor de barriga, né? Enfim. E também pessoas que se alimentam muito mal, essa alimentação disfuncional, essa dieta totalmente deturpada, ela pode induzir padrões de comportamento depressivo, ansioso, insônia. Então, tudo isso tem relação. A alimentação é um pilar muito importante e também tem relação com essa questão do prazer imediato. É não conseguir abrir mão de deixar para depois, de comer um doce ou de comer uma porcaria qualquer, né, para tu comer uma coisa que tu sabe que tem que comer. Mas não, tu quer comer aquela outra porque é gostosa e tu não quer esperar. Tem uma pergunta que a última vez que eu fiz ela, eu quase apanhei na sala de aula, que é a seguinte. Tá falando de uma pessoa que fumava, né? E isso cabe para todos os vícios, tanto de TV e coisa, tanto para comida que a gente sabe que faz mal. Se a gente pega uma comida cheia de açúcar, cheia de químicos, ou pega o próprio álcool, tá? É a seguinte, por que eu tô usando uma coisa que eu sei que vai me matar? Por que minha vida tá tão ruim a ponto de eu estar comendo, assistindo uma coisa que eu sei que me faz mal? Porque esse questionamento é difícil de se fazer. Só que eu acho que é o cerne, porque quando tu começa a olhar para isso e encontrar uma resposta para essa pergunta, tu começa automaticamente a mudar teus hábitos. E eu vejo isso por mim, eu falo porque aconteceu comigo. Quando eu comecei a olhar para essa pergunta de verdade, tu não tem um esforço para parar de ver coisa ruim, de comer coisa ruim, vai automático, né? É que primeiro que o ser humano se acha imortal, né? Eu ia falar exatamente isso. Que idade tu tem? 18. O que eu digo para os pacientes, abaixo dos 40, todo mundo é imortal. Exatamente. Mais ou menos isso. Porque ninguém pensa que um dia vai morrer ou que vai ficar doente. Ninguém passa pela cabeça essa possibilidade. Aí, agora eu fiz 40 recentemente, faço 40. Como eu já lido com isso, eu tenho consciência disso há muito mais tempo. Mas é muito comum, né? Abaixo dos 40 ninguém pensa em longevidade, em viver mais tempo e ter qualidade de vida. Não, tanto que a gente vê muito mais pessoas hoje se cuidando a partir dos 40, 50 anos do que cedo. Porque tu começa a ter noção de finitude e de como eu quero viver a minha vida a partir de agora. Ou porque começou a dar problema, né? Ou começou já tá dando problema. É pela dor, não é? Pela dor. Né? Eu tenho algumas dúvidas também em relação à alimentação. Uma má alimentação também pode interferir na perda de memória? Pode, sem dúvida. Pode sim. Existem, para vocês terem uma ideia, existem reposições melhor dizendo, existem vitaminas e micronutrientes que impactam diretamente na nossa cognição. Cognição é um conjunto de capacidades que a gente tem, né? Incluindo a memória, que é um dos domínios da cognição, uma das capacidades cognitivas. Por exemplo, a ingestão de ômega 3. Ômega 3 é um tipo de gordura proveniente aí dos peixes, principalmente, né? Peixes de águas profundas, peixes ricos em ômega 3. Só que no Brasil, a nossa ingesta de ômega 3
Eu te digo assim, seguramente, quase 100% das pessoas, a gente não ingere a quantidade de ômega 3 da alimentação que é recomendada pelo OMS. Então, é muito difícil conseguir o ômega 3 só dessa forma. Então, por isso que se suplementa o ômega 3. E o ômega 3 está relacionado com memória. Ele tem em todos os tipos de peixes ou só alguns, Marcelo? Não, ele é mais rico em alguns tipos de peixes. Alguns. Ele não está presente em todos, né? Imagina nós aqui no sul, então, só carne, né? Exato, Menos ainda, né? Exato. O nosso peixe que a gente recebe, ele já é um peixe com menores níveis de ômega 3 do que seria o recomendado ideal, né? E a gente não consome 5 porções por semana, que seria o mais adequado para se conseguir um mínimo de ômega 3. Seria muito. Então, por isso que é uma das suplementações importantes. Outras, complexo B, as vitaminas B12, B6, B9, que são tão importantes para a cognição, inclusive para a memória. Os níveis de vitamina D, que hoje já sabe que ela tem uma atuação, na verdade, como um hormônio. Ela tem, a vitamina D, tem funções em vários órgãos e sistemas do nosso corpo, inclusive no cérebro. Existem trabalhos mostrando que níveis baixos de vitamina D, e não é baixo conforme o exame de laboratório, é baixo conforme o ponto de vista funcional. Sim. Níveis abaixo de 40, por exemplo, estão associados com humor deprimido. E quando se corrige esses níveis para níveis ótimos, pacientes com humor deprimido, ou até às vezes com depressão, tendem a melhorar. Então, tem relação, sim, com suplementação, com alimentação, micronutrientes como zinco, como selênio, né? Estão relacionados também com memória. E quando a gente não tem esses níveis ideais, muita gente nunca dosou isso, né? Nem sabe, não tem nem ideia. E quando se corrige todos esses micronutrientes e esse suplemento que é necessário suplementar, muitas vezes a melhora da memória, a percepção de melhora cognitiva, ela é rápida. Existe também algum tipo de interferência do exercício físico para a memória? Bastante também, bastante. Os chamados pilares de saúde cerebral, né? O exercício físico, a atividade física em geral, se a gente for tomar uma atividade específica, tá? Se a gente tiver que escolher uma coisa para melhorar mais a nossa qualidade de vida e aumentar a nossa expectativa de vida, é o exercício físico, né? O número 1. Número 1. É o principal, tá? Então, eu digo, o corpo humano não foi feito para ser sedentário. Tanto que pacientes acamados, a expectativa de vida cai muito, porque a pessoa está imobilizada. A gente não é para ser sedentário, né? Nós precisamos nos movimentar. Então, 1 é melhor que 0. Ou seja, sair do sedentarismo é o passo número 1, não importa de que forma, né? Agora, o exercício físico, ele melhora a circulação cerebral, ele promove o aumento dos fatores de crescimento, fatores neurotróficos, que aumentam a formação de neurônios, a conexão entre os neurônios, induzem a melhora de memória também por causa disso, induzem, vamos dizer assim, retardam o aparecimento de sintomas de demência, né? O cérebro que vai se neurodegenerando, ele vai atrofiando, é que nem uma esponja assim, que começa a encolher, sabe? Então, quando a gente faz exercício físico, entre outras coisas importantes nos pilares de saúde do cérebro, a gente está cuidando do cérebro para que ele envelheça de forma mais saudável e demore mais tempo também. Tá passando da hora da gente tomar consciência de que não é uma questão de gosto, não gosto, quero, não quero. E também de não associar o exercício físico só a músculo. Não, pelo contrário. Não é, eu vou para academia fazer músculo, eu tô bem assim, né? Ou só olhar para o corpo e não para essa questão toda cognitiva, que é fundamental. Não é a questão estética. Claro que a estética é importante, sim, mas é legal, não a pessoa só... se sentir bem, mas o principal é pela saúde, né? Primeiro porque tem um processo que a partir dos 40 anos começa a acontecer, que é a sarcopenia. A gente começa a perder 2% de massa muscular e 1% de força, mais ou menos, a cada ano. Nossa, e a única forma de se evitar isso é com treino de força. E tu consegue evitar isso? Consegue retardar bastante, consegue amenizar bastante, né? A gente não evita porque nós vamos perder massa muscular e força muscular inevitavelmente. Sim, mas numa graduação bem menor. Claro, chegar com 75 anos, por exemplo, mal conseguindo se levantar e subir um lance de escada curto, é muito diferente de pessoas de 75 anos que fazem uma meia maratona, por exemplo. Sim. E não precisa ser nesse nível. Sim. Agora, a gente tem que ter consciência de que começar o quanto antes a ter uma supervisão, uma orientação específica e cuidar
do nosso envelhecimento significa cuidar a partir de agora, quanto antes. Para poder chegar numa idade acima de 60, 65 anos, muito bem. Sim. E a gente vai chegar com sorte. Sim, e evita também muitas demências, né, Marcelo? Evita as demências, na verdade, se diz que o Alzheimer, se tem tanto medo do Alzheimer com características genéticas, ele é mais de 99%, menos de 1% dos casos de Alzheimer são puramente genéticos. Menos de 1%. Nossa, isso é quase pouco. nada. Se a gente pegar na estatística, o que se diz é que o Alzheimer ele é uma doença do estilo de vida. Muito mais do que uma doença genética. Olha só. Quando a gente ouve, parece que a gente não tem responsabilidade sobre isso, né? Na verdade, a gente tem responsabilidade sobre tudo, praticamente. E aí, quando se fala, minha avó teve Alzheimer, a minha mãe teve, eu estou esquecendo. Mas vamos sair da genética. Tem uma coisa chamada epigenética. A gente consegue manipular, direcionar. Nossa genética não é destino, em primeiro lugar. Então, a gente consegue administrar, em grande parte, a nossa genética direcionando da forma que nós nos dispusermos a fazer. Mas isso não é com prazeres imediatos, é com planejamento. Sim. Então, assim, por que a sua avó teve, por que a sua mãe teve, por que você está indo pelo mesmo caminho? O que tem em comum entre vocês todos? É um estilo de vida disfuncional. Sim, comum a repetição de padrões também. Exato. Sono ruim, alimentação ruim, relacionamentos ruins e por aí vai. Marcelo, qual que é a relação? Eu ouvi falar bastante sobre o açúcar e essa questão de atenção, de memória, dessa questão mais cognitiva. Bom, tem duas coisas, eu acho, muito mais importantes até para falar, né? Dá para falar de várias formas, mas vamos lá. Primeiro que o excesso de consumo de açúcar vai levar, em última análise, a um processo de resistência à insulina e diabetes tipo 2. Para simplificar bastante, se eu entrar aqui nos detalhes, acho que fica um pouco mais complicado. Mas o diabetes tipo 2, a longo prazo, ele provoca como uma caramelização do cérebro. E existem receptores de insulina no hipocampo, que é uma parte do cérebro que grava as memórias, que é por onde passam todas as memórias para serem consolidadas. Então, você também tem esse processo no hipocampo, no cérebro. Então, o diabetes tipo 2 e a resistência à insulina são uma das 6 vias mais comuns que levam à doença de Alzheimer a longo prazo. Esse é o primeiro ponto, né? Então, uma alimentação disfuncional é um dos aspectos mais importantes, preponderantes, que pode te afastar da doença de Alzheimer, mesmo que você tenha uma genética que predisponha, ou ainda que você não tenha um risco genético alto, podem te colocar nesse caminho. Segundo lugar, crianças, por exemplo, com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente sabe que 6 a 8% das crianças têm isso, embora tranquilamente aí 1/3 dos pais ou das escolas achem que as crianças tenham, mas não, é 6 a 8% pela estatística. Mas o que acontece? É pela rotina, né? Pela rotina disfuncional. E aí a alimentação também vem muito forte nessa questão de TDAH, tá? Ou para criança que tem sintomas que parecem um TDAH, mas ainda assim não são, ou até para as que têm TDAH. A criança com TDAH, ela tem um problema de dopamina no cérebro, que é uma molécula da motivação. A dopamina te faz manter o foco num lugar. O que eu digo é o seguinte para as mães e para os pais de crianças com TDAH. Você tem um filho, uma filha que tem uma lanterna extremamente potente, mas fica balançando a lanterna, não consegue focar num lugar. A partir do momento que conseguir focar, existe uma tendência de ter um desempenho acadêmico ainda acima da média. Mas a questão é foco, é concentração. Então, assim, a criança que tem falta de dopamina, intuitivamente o cérebro da criança vai pedir algo que traga dopamina, tá? E uma das coisas que mais nos aumenta a dopamina no cérebro são os doces e os alimentos coloridos artificialmente. Algodão doce, balas, biscoitos, sabe? Chocolates. E então a criança que busca muito isso, que tem essa compulsão às vezes por doce, por alimentos coloridos artificialmente, muitas vezes é uma criança que pode ter TDAH. E ela tem falta de dopamina, está buscando aquilo ali para suprir a necessidade biológica dela, mesmo que ela não tenha a menor ideia disso. Então, isso pode ser um indicativo, né, de que a criança pode ter alguma disfunção também. E além de tudo, juntando isso com o exacerbado uso de telas, o que esses pais podem fazer? Porque hoje em dia, muitas pessoas falam sobre isso, já dá pra ver que tá um caos essa questão da infância nova, só que não tem uma solução muito clara, porque às vezes fala assim, cara, fala pros pais, não pode deixar a criança no celular. Mas o que eu faço o quê? Eu gostaria de acrescentar essa pergunta, uma explicação, Marcelo.
que foi o início da nossa conversa sobre as telas, que você falou que são estímulos consecutivos, né? Que também auxilia na liberação dessa dopamina. Isso. Ok. A minha dúvida é o seguinte: nós temos ali, com o uso excessivo dessas telas, um prejuízo neurofisiológico de alguma forma. Tem uma parte que é física, que existe um comprometimento, é hormonal. O que acontece internamente que isso acaba prejudicando para que depois eu consiga manter um foco? Porque não adianta, Lua, penso... O Marcelo dá explicações, porque todos os pais sabem que as telas fazem mal. Hoje não é novidade. Não é novidade. Mas talvez trazendo alguma explicação um pouco mais palpável, perceptiva, que faça com que eles entendam realmente por que não pode, não sei, penso que possa contribuir. O prejuízo é relacionado a alguma coisa física que vai se formando aí, ou é só uma questão de busca de prazer imediato e eu não tolerar, por exemplo, manter um foco em algo? Eu te entendi. Entendeu? Olha só. Sim, eu vou trazer um exemplo muito prático para isso, tá? Vamos tomar como exemplo uma criança que nasceu agora numa família, primeiro filho, e os pais, eles têm que, um pai ou uma mãe trabalha em home office e o outro pai sai para trabalhar, né? E aí, enquanto a mãe está trabalhando, ela precisa deixar o filho na frente da tela para ele se distrair, para ela conseguir trabalhar. Então, a criança já fica desde muito jovem, muito cedo, na frente da TV. Tá. Ao invés dela receber estímulos táteis, estímulos que respondam conforme o toque, conforme o movimento dela, se ela mexer em alguma coisa vai ter uma consequência. Não, ela só vai ser passiva, vai ficar assistindo aquilo ali. Sim. Com o passar do tempo, a criança vai crescendo, vai vendo os pais mexerem no celular e os pais vão dando o celular para a criança se distrair enquanto eles almoçam, enquanto eles conversam, enquanto eles fazem outras coisas. Sim. E essa criança, ela vai crescendo com um estímulo que é uma TV do lado dela, um celular na cara dela, um tablet, e ela vai passando os vídeos e ela se acostuma que os vídeos, quando ela não gosta, ela já passa. Mas o não gostar vai sendo cada vez mais breve, mais rápido. Então, como é que são as redes sociais? Elas têm vídeos que já querem te chamar a atenção nos primeiros segundos. Sim. Porque cada vez mais a gente vai ficando impaciente, entre aspas, vai ficando ansioso pelo próximo conteúdo que pode ser melhor que esse. Entende? Então, isso vai gerando um ciclo de pouca paciência, de pouca tolerância e de não conviver com o tédio, a ponto de uma criança, por exemplo, até os adultos, né? Subindo um elevador, não conseguirem chegar até o final do elevador sem ter que pegar o celular e olhar qual é a notícia da rede social. Então, assim, vamos lá, a criança tá lotada de tela, chega com 5, 6 anos de idade, que vai entrar na escola, tá? Ela já não aguenta mais de tela, então a atenção dela já está focada, em primeiro lugar, a duas coisas distintas, porque uma tela aqui, e em segundo lugar, o que ela não gosta, ela passa. Aí ela chega na escola, ela tem que ficar sentada por 2 períodos para estudar matemática. Sem olhar para o lado, sem conversar, só prestando atenção. Qual é a chance dessa criança, mesmo que não tenha problema nenhum, tá? E a maioria não tem, conseguir prestar atenção até o fim? É 0. Tá? E aí chega num cúmulo que eu já vi, de uma escola ter colocado um aluno de 7 anos de idade com a classe dele fora da aula, fora da sala, porque ele não parava, sabe? Então, existem despreparos de ambos os lados. Sim. Tá? Tanto de pais que têm dificuldade de manter as crianças fora das telas, aí assim, não tem solução. Bom, que não tem solução, solucionado está, né? Se os pais não buscam uma melhora, o que eu vou fazer? Eu não posso ir lá na casa deles fazer isso, né? Que cabe uma mudança de estilo de vida deles, né? Muito. Mais do que do filho. Então, assim, ter filhos é ter responsabilidades. A gente não teve um ser para largar ele na frente do celular e ir embora. Sim. Vai mudar a nossa vida. Sim. Então, a gente tem que se comprometer com isso. Eu tenho 2, eu sei como é que é. Sim. E eu consigo manter eles longe das telas. Sim. Sabe? 5 e 3 anos. Sim. Mas eu não estou me usando como um exemplo para me vangloriar de algo. Estou dizendo que é possível. Que é possível. E não é difícil, Sim. é só a gente ter essa consciência. Mas a criança que se acostuma com esse estímulo imediato, com esse excesso de telas, com redes sociais desde muito cedo, a paciência dela é muito mais volátil. Então, assim, ela não vai conseguir virar um grande leitor. Porque ler um livro demanda passar por um trecho mais trabalhoso, um trecho nem tão legal, e outros trechos excelentes. Então, para a gente conseguir ter... E voltar, ler de novo. Para a gente conseguir
extrair o máximo de uma leitura e conseguir consumir obras que podem mudar nossas vidas, às vezes a gente tem que se dispor a passar por momentos mais tediosos. E qual é a chance disso acontecer quando tu está acostumado a ver no máximo um vídeo de YouTube de 5 minutos? Na verdade, ele nem é tedioso, né? Ele só é um processo um pouco mais longo, vamos dizer assim. E falar isso porque tu lê, como eu também acho que não é tedioso, mas para quem está acostumado a, no máximo, ver de vídeos de YouTube de 5, 10 minutos, sendo que não gostou do vídeo, em 15 segundos já passa para o próximo, um livro é extremamente tedioso. Então, na verdade, o que acontece é como se eu fosse criando um padrão mental. Exato, é uma alteração de comportamento isso. Era alteração de comportamento. Por isso que grande parte das crianças que não têm TDAH, mas que têm essa disfunção de atenção, de foco, de concentração, o problema não é TDAH. O problema é uma rotina disfuncional, é isso que eu quero dizer. Na falta de foco. E da mesma forma, no adulto não é muito diferente, né? Porque a gente mergulhou nas telas, né? E também fica com um pouco de dificuldade de saber onde colocar o meu foco. Porque, pelo que você trouxe no início, o grande problema da memória é a capacidade de eu focar em algo com absoluta presença. Exato, para a gente conseguir, é que o processo de formação de memórias no cérebro é extremamente complexo, mas o que é imprescindível? É imprescindível que para que nós consigamos, por exemplo, estudar algo e reter aquele conhecimento, a gente precisa estar ali de verdade. A gente não pode estar lendo alguma coisa, pensando que está estudando, com o WhatsApp aberto do lado, preocupado com as notificações e pensando no próximo compromisso. Não funciona, simplesmente não funciona. Mas para algumas pessoas, tudo funciona de qualquer jeito, porque elas têm uma capacidade superior, assim como para outras nada funciona. Sim. Mas essas são exceções. Sim. Para a regra, né? Para 80%, 85% das pessoas, tu precisa ter um foco naquele momento, a atenção direcionada. O foco atencional que a neurociência traz, né? Então, se você está focado de verdade no presente, concentrado em algo, sem se preocupar com outras coisas, isso é questão de treino. É questão de se desintoxicar de excesso de redes sociais, de excesso de telas. Você não precisa estar com a TV ligada a todo momento. Você não deve fazer isso. Então, assim, se desligar disso para conseguir se conectar com o que for sua prioridade. Aí você vai conseguir melhorar o foco, a atenção e a memória também. Sim. Inclusive, se eu conseguir manter o meu foco durante um tempo em algo que eu me predisponho a fazer, a sensação que dá é que o tempo passa mais lento. Sim. O que parece hoje em dia é que com esse excesso de tela e excesso de superficialidades que aparece nas telas, que as pessoas estão virando como se fossem zumbis. Elas não percebem mais o que elas sentem, o que os outros sentem, elas vão se tornando meio que como se fosse um avatar andando pelas coisas, assim, tudo bem, deixa assim, uma desconexão. Só que sim, se a gente for parar pra analisar, sem querer assustar ou sem querer falar nada, só que é que o mundo que espera, tipo, a partir da minha geração pra trás, por exemplo, as crianças de hoje em dia, o mundo que espera elas é um mundo completamente diferente do que o mundo que esperou os pais. Porque é um mundo que não adianta tu ter o conhecimento hoje em dia, porque conhecimento tu bota no... Não adianta tu saber tudo sobre a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, porque se tu botar no Google ali Segunda Guerra Mundial, tu vai ter mais conhecimento do que qualquer pessoa viva no mundo. Hoje em dia, pro mundo que espera a gente, as capacidades do ser humano vai ser a única coisa que um ser humano tem de diferente da tecnologia, que é o quê? Criatividade, intuição e a capacidade de gerar uma experiência única aqui, ó. Por exemplo, capacidade de gerar um momento interessante. Só que isso tu desenvolve a partir da alfabetização emocional, né? Tu percebeu o que sente e o que o outro sente, só que se ela passa o dia inteiro num celular em busca desse prazer imediato, ela não sabe nem porque ela tá viva, ela acha que a vida é uma corrida por prazer. Só que daí tu bota ela numa vida real, ela entra em desespero, ela entra em depressão, até o suicídio, porque a gente for olhar dados... Em todas as idades. Não, exatamente. Em todas as idades, a gente percebe um aumento de ansiedade e depressão em função desse mundo virtual ilusório, fantasioso e ideal. E essa coisa de parecer zumbis, tu pode... vamos lá. Tem uma coisa chamada nomofobia, que é o vício em redes sociais, tá? Pega uma pessoa que não sai do celular, por exemplo, tá? Aí tu confronta ela, tu diz assim, tu tá há muito tempo aí. Ela, em primeiro lugar, vai desdenhar. Vai dizer assim, não, que nada. Aí tu para e tenta conversar com ela sobre aquilo. Ela vai ficar revoltada contigo, ela não vai aceitar. Isso é um comportamento de um viciado. Exatamente assim. É primeiro negar e depois se revoltar. Te xingar. Então isso é um vício, isso comprova o vício dela. Entendeu?
Faz esse teste a próxima vez que tu conversar com alguém assim. E aí é o seguinte, isso torna as pessoas zumbis, as pessoas não conseguem estar conscientes no presente, que é o único tempo que, na verdade, existe. Elas estão sempre ou arrependidas pelo passado, ou angustiadas e ansiosas pelo futuro, mas elas não vivem o presente. Então é por isso que tem tanto problema de memória, de relacionamento, de ansiedade, de depressão, de insônia, né? De dificuldade de aprendizado, de memória, entende? Então tudo isso tem relação sim com o excesso de redes sociais e com essa disfunção. E aí, só para acrescentar, achei bem interessante isso que tu trouxe, da questão das habilidades e dos tipos de inteligência que são tão diferentes hoje, exigidos, e eu acho que ninguém aqui consegue prever como é que vai ser o mundo daqui a 10 anos, por exemplo, que a velocidade da mudança é tão rápida e cada vez mais rápida. Então o mundo muda muito rápido mesmo. Agora, o que não vai mudar e vai demorar dezenas de milhares ou centenas de milhares de anos, quem sabe milhões de anos, eu não sei te dizer, mas é a forma com que o cérebro adquire conhecimento. O cérebro funciona de um jeito. Nosso cérebro, ele é caçador-coletor ainda. Então, embora ele seja um órgão extremamente sofisticado e capaz, ele responde a padrões que nós estamos acostumados desde a pré-história. E ainda está nele isso implícito, né? A higiene do sono, a rotina, dias e noites, enfim, produção de hormônios. Então, assim, a única forma de a gente conseguir preparar o nosso cérebro para ele adquirir a maior contingente assim, de conhecimento possível é a gente estudando. A maneira de se preparar o cérebro, de se preparar o terreno, deixar o terreno fértil, é preparando ele na escola. Isso não mudou. E eu acho difícil que mude daqui ainda pelos próximos dezenas de milhares de anos, pelo menos. Então, assim, mesmo que tu não precise daquelas informações depois, claro que tem que adaptar conforme o tempo e o contexto, mas a gente vai ter que seguir estudando, adquirindo conhecimento para preparar as redes neurais para receberem outros tipos de informações. E não tem outra forma de fazer isso sem ser estudando. Inclusive a vida toda, porque tu está estimulando o cérebro continuamente, né? É isso que se chama de reserva cognitiva. A gente prepara redes neurais para receberem conhecimentos, quaisquer que sejam eles. Tanto que, olha que legal isso, que interessante na verdade, né? Não é legal, mas quanto maior o nível de escolaridade, menor a chance de ter doença de Alzheimer. É como se eu fosse exercitar o músculo na academia. Exatamente isso. O cérebro ele se eu não uso, a gente fala, se tu não usa, atrofia. Acontece isso mesmo. Exatamente, é bem isso. E o melhor exercício para o cérebro é a leitura, é o estudo. E quando eu estou na frente de uma tela, não tem um exercício de ativo sobre... Não tenho, né? Não tem criação, né? Não, é totalmente passivo. Totalmente passivo. É por isso que para crianças pequenas, por exemplo, a Sociedade Americana de Pediatria indica 0 tempo de tela até os 2 anos de idade. E dali para frente tem um tempo recomendado, mas são tempos curtos. Porque a criança precisa estimular os receptores dela, precisa estimular o tato, o paladar, a audição, o foco, a visão. O motor. E a TV, ela fica parada na frente da TV. Me dá uma coisa assim, de ver uma criança pequena parada na frente de uma TV, sabe? Sim. Porque é um potencial estratosférico, tá? Dia após dia tá se jogando no lixo. E é onde seria um momento de expansão disso. Então depois eu não sei se resgata tudo isso que ficou parado lá atrás. Difícil, bem difícil, dependendo do quanto. Porque são velocidades diferentes, né? Do que eu com 50 vou fazer com uma criança de 6, 7 anos. Não, até os 4 anos de idade são janelas de desenvolvimento. Né? Até os 4 anos de vida, a criança tem uma janela absurda de potencial. Nascimento de novos neurônios, de conexões novas entre os neurônios já existentes. Então, assim, a criança expande muito a capacidade. É por isso que ela consegue começar a desenvolver capacidades de caminhar, de falar, de caminhar, de expansão intelectual. Sim. Né? Então, mas se perde esse período para correr atrás depois, é cada vez mais difícil. Porque o que eu vejo que é triste, assim, é as pessoas começando a perder o sentido da vida muito cedo. As crianças, assim, com 8, 9 anos, já perdendo o motivo de levantar de manhã, o ânimo em relação, o brilho em relação à vida. E daí, assim, tu vê a criança, por exemplo, pega de 14, 15 anos, já começando a beber, a fumar maconha, e isso vem se normalizando. Só que é uma pergunta assim, ó, se ela precisa de maconha e álcool para ser feliz com 14 anos, imagina como é que vai ser com 50. Porque não é nenhuma falta de consciência, o álcool não faz tão mal, mas é assim, ó, a pergunta mais profunda é o porquê que eu preciso do álcool tão cedo?
Por que uma criança precisa de um celular 9 horas por dia se ela é criança, se ela tá na idade de explorar o mundo? Tá morrendo o brilho nas pessoas muito cedo. E a curiosidade também. O sentimento de aventura. Porque assim, ó, pessoal, eu sempre falo nesse programa assim e vou falar nesse também. Que a vida, por mais que a gente tenha acostumado com ela é o maior milagre que existe. Eu falo por experiência própria. Quando tu tá pra morrer, tu vê que a gente já tem tudo pra ser feliz. E eu agradeço todos os dias por ter passado por uma experiência de morte pra conseguir ver isso. Só que assim, às vezes essa experiência não vem pra todo mundo. Não vem, acabou, a experiência de morte que tu esteja pode ser a última. A gente não tem tempo pra perder, pra deixar de ser feliz. A gente tem que parar de dramatizar um pouco as situações. Tudo hoje em dia tem um drama, uma vitimização. Eu tô diagnosticado com TDAH e eu sou não sei o que. Ai, meu filho é não sei o que. Ai, tá tudo um sofrimento. Cara, se reclamar só, tu pode ter uma certeza no mundo se tu reclamar da coisa, é que essa coisa vai piorar. Se a gente não mudar a forma de enxergar a vida, num geral, não tem hábitos, não tem nada que vai sustentar, né? Eu digo por mim, que nem tem um esquema que é interessante, que faz assim, tu pega assim uma camada, são teus resultados, a outra camada é os teus métodos, a outra camada é a tua personalidade, e o centro da coisa é quem tu é. Então, se a gente não chegar no centro da reflexão sobre quem nós somos e o porquê que a gente está vivo, nenhuma das 3 camadas sustenta. Porque por mais que a gente mude hábitos, e eu já fiz isso, sabe? Já viu aquele livro Milagre da Manhã? Já. Que tem uma rotina. Eu peguei esse livro, pergunta minha mãe, eu era alucinado, acordava às 5 da manhã e fazia a fila assim, ó. Cara, não chegou um momento que não sustentava a alegria. Que eu tive que olhar pra dentro de mim e fazer a reflexão sobre quem eu era, sobre por que eu tava vivo, só que isso é difícil. Isso ninguém faz porque isso é dolorido, isso gera um desconforto interno. E o que é mais fácil? Tu pegar um celular e tu passar o dia aqui, ó. Ai, minha vez, vamos passar a vida, vamos passar a vida. Porque ou tu vive ou tu sobrevive, não tem uma opção, né? Só que se tu não decidir viver, tu vai ser refém de um projeto de morte que vai te alienar, vai te fazer ficar triste a vida inteira. A gente vai passar trabalho, vamos dizer assim, ou agora, jovens, né, para poder ter uma terceira idade, um envelhecimento tranquilo e saudável, ou mais velho, refém das escolhas que a gente fez antes, né? Em algum momento a gente vai precisar abdicar de alguma coisa, que seja antes com consciência. Exato. Né? A questão essa é muito interessante, né, da gente encontrar propósitos, né, buscar propósitos. Cada um tem os seus propósitos, mas é importante que a gente não viva no automático. E isso é uma coisa que parece tão simplória de falar, mas tão difícil de executar, que a gente diz assim, não viva no automático. Tá, mas eu tenho boleto, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso, tenho aquilo. A gente enumera motivos para seguir vivendo no automático. A questão é, não viva no automático, mas como? Prioriza algumas coisas. Tu precisa ter prioridades, estabelecer prioridades. Sabe? Então assim, senão tu vai viver apagando incêndio, resolvendo coisas urgentes, ao invés de resolver o que é mais importante. Porque assim, desde que tu nasce, entra na escola, sai da escola, tu é influenciado a viver uma vida no automático. Tu é influenciado a viver uma vida assim, uma rotina, sem uma reflexão. Só que a coisa mais importante que a gente pode fazer por nós mesmos é a autorreflexão. É se questionar a si mesmo, porque por mais que exista um padrão, uma rotina, uma coisa... Cara, nós somos 8 bilhões de pessoas totalmente diferentes umas das outras. Não, o teu caminho, Marcelo, não funciona pra mim. O caminho da Josi não funciona pra mim. A gente tem que encontrar o nosso próprio caminho no mundo em relação a tudo. Em relação a propósito, a hábitos, a tudo. Só que se a gente não faz essa autorreflexão, a gente fica refém de um sistema que te adoece. Até porque nós temos muitas demandas hoje, muito estímulo. É um excesso, como você disse antes, né? O nosso cérebro não dá conta de tudo isso e nem o nosso tempo dá conta de tudo isso. Então, como eu vou organizar minha vida, considerando também que eu tenho um fim, né? Como eu vou organizar minha vida dentro desses propósitos para que eu consiga estabelecer foco, prioridades e organização do meu tempo? Sem isso... vai viver nessa vida alienada, né? Porque assim, a gente até pode falar, às vezes tu fala, tem que largar o celular, mas a pessoa fala assim, eu tenho que trabalhar, eu tô trabalhando, tenho que pagar as contas, só que assim, aquela janta lá que tu tá de noite com a tua família, que tu tá trabalhando, tem que pagar as contas,
A gente não pensa que pode ser a tua última janta com a tua família. Pode ser que no dia seguinte uma pessoa da tua família não esteja lá viva. Então, essa reflexão de prioridades. Isso é uma questão de maturidade em termos de gestão do tempo. Se tu pegar uma pessoa que é viciada em redes sociais, que não tira a cara do celular, e ela quiser começar a fazer isso, ela vai ficar 5 minutos sem o telefone celular, junto com a família, vai começar a ficar angustiada. Vai começar a ficar inquieta, nervosa, e ela lá pelas tantas vai ter que pegar o celular. É um comportamento de vício. Para abandonar isso, é comportamental. E aí, todas essas questões assim de memória, questões como ansiedade, como insônia, como, sabe, perda de baixa produtividade no dia a dia, a pessoa vai resolver isso se estiver disposta a resolver. Tem como resolver, não é tão complicado como pode parecer, mas se a pessoa não estiver disposta, não estiver buscando um propósito, não estiver buscando o que é essencial para que ela possa se desenvolver e conseguir cumprir e chegar nos seus objetivos, ela não vai conseguir. E aí, só para essas pessoas que dizem que tem pouco tempo, Sim. Né, como é que tantas pessoas fazem tanto com esse mesmo tempo? Para essas pessoas que dizem que tem pouco tempo, se o dia delas tivesse 48 horas, ainda assim ia ser pouco tempo para elas. Tempo. Não sei se existe alguma dica que você poderia nos dar. Então, vamos imaginar que eu tenho essa consciência que eu preciso manter mais foco, mas eu tenho um vício de uma mente muito... no excesso, né? Com excesso. E eu tenho que estudar aqui para uma prova que seja, né? O que eu posso fazer quando o meu pensamento voa para fora da cabeça? Ele viaja. Eu tô aqui, daqui a pouco tô lá na praia. Tô aqui, daqui a pouco tô lá na próxima tarefa. Tem alguma coisa que possa ajudar para que a gente permaneça com o foco ali? Tem um psicólogo do Vale do Silício, sabe que no Vale do Silício é onde muitas ideias são lançadas, né, no mundo. Tem um psicólogo lá alguns anos atrás que lançou uma ideia, não é uma moda, uma ideia, e ele começou a colocar em prática, e isso virou uma moda no mundo todo, em vários lugares, chamado jejum de dopamina. Tá? Como é que funciona? Eu acho que é bem interessante para isso, né? A pessoa que precisa desenvolver mais foco, mais capacidade de concentração e de estar presente, ela precisa começar a treinar isso. É uma coisa que a gente treina, a gente não consegue isso de um dia para o outro. Né? Como todo tipo de comportamento, precisa ser treinado até que o nosso cérebro absorva. E aquela coisa dos 21 dias simplesmente não existe, é variável, tá? De pessoa para pessoa. Pode demorar 20 dias, pode demorar 5 meses. Tá? O que você tem que fazer então? É começar. Ele sugeriu uma semana inteira. Tá? Ficar sem redes sociais, sem celular e sem tela. Eu sugiro começar 1 hora por dia, que é bem mais fácil, né? Uma semana inteira a pessoa, tem gente que vai ficar louca. Agora, 1 hora por dia tu fica simplesmente sem celular e sem TV, sem nada de redes sociais. Ah, mas eu vou fazer o quê? Vai viver como se vivia até 20 anos atrás. A humanidade inteira viveu assim, a vida inteira. Eu cresci, tinha orelhão, tinha que botar ficha, eu via TV de vez em quando e era isso, né? Então assim, começa a fazer jejum de dopamina. Por que jejum de dopamina? Porque o excesso de redes sociais, que é o excesso, que é o que faz mal para nós, é o excesso de dopamina lá no nosso cérebro pedindo por mais e mais e mais prazer. Então a gente está sempre buscando algo melhor do que o imediato. Nunca tá bom. E é isso que a gente leva para o nosso dia a dia. Nunca tá bom. Então a gente não tem paciência de estudar algo, não tem paciência de ler um livro, porque está esperando algo melhor que aquilo. A gente parece que está perdendo alguma coisa. Essa é a sensação. Estou deixando de fazer alguma coisa muito melhor. Meu Deus, começa a ficar ansioso. Faz jejum de dopamina. 1 hora por dia, sem rede social, sem celular, sem TV. Depois de uma semana, aumenta para 2 horas. Até chegar um dia inteiro. Ah, mas vai acontecer o quê? Tu vai perder um dia sem rede social. No dia seguinte, tu responde teu WhatsApp. Ponto. Todo mundo vai sobreviver. Se alguém tiver alguma emergência, te liga. Ponto. Jejum de dopamina. A gente vai começar a acostumar o nosso cérebro a não querer tudo imediatamente. E aí eu te pergunto, com um vídeo de YouTube ou com uma música no Spotify, nos Trending Tops, sei lá, Trending Tops é Twitter, né, o X, mas enfim, ou com um livro, o que é mais prazeroso? A jornada do livro, no fim, ela é muito mais recompensadora, mas de imediato, o livro nunca vai ganhar. Agora, em não fazer nada ou ler um livro, o que é melhor? É ler um livro. E aí tu vai começar a conseguir ler um livro. E é o primeiro passo. Então acho que o jejum de dopamina seria uma boa recomendação para essas pessoas. É um treino. É um treino. E isso inclui, por exemplo, quem trabalha com o WhatsApp? Ou nós estamos falando mais em redes sociais? Vamos lá. Tem talvez situações específicas. A organização né? do tempo, social. talvez. Porque né? assim, a maior parte das pessoas
Elas até usam o WhatsApp para trabalhar, mas não trabalham com o WhatsApp, não trabalham o dia inteiro. Sim. Então, para começar, estabelece o tempo que tu está trabalhando. Perfeito. Períodos, né? Eu saí do trabalho. Acabou tua necessidade de estar no WhatsApp. Perfeito. Tu tá para quê? Mas eu preciso. Não, tu não precisa, tu quer. Tu não consegue não fazer. Não é que tu precise. Então, começa com essa organização, começa com essa consciência em primeiro lugar. Porque eu digo assim, o primeiro passo para a cura é o diagnóstico, né? Então, a pessoa admitir que tem alguma coisa é o primeiro passo para ela conseguir corrigir. Ela tá com os olhos abertos, ela não querer tapar o sol com a peneira. A partir do momento que ela sabe que ela tá consciente do problema, bom, agora vamos vamos buscar alternativas para a gente conseguir corrigir isso, então. Né? E aí, tá consciente do problema é o primeiro passo para depois resolver. E dá para resolver. Sempre dá. Sempre dá. Ai, gente, que papo bom. Queria ficar mais aqui, aprender várias dicas. Tem bastante coisa mesmo. Tem bastante. Quando se fala de cérebro... ele é muito interessante. É muito legal porque, por mais que mude o cotidiano, a realidade e avance o nosso conhecimento, o nosso cérebro é o mesmo, basicamente o mesmo. Então, a gente tem que entender como lidar com essas situações diferentes, né? Claro. Mas a base sempre volta para um mecanismo de funcionamento que não muda. Então, a gente tem que interpretar isso e conseguir colocar isso nos diferentes contextos. E entender como ele funciona para mim poder ser o seu piloto, né? Exato. E não um zumbi a partir tem uma Ferrari e a gente dirige a 40 por hora. A 40 e ainda no cérebro reptiliano, no automático. Exato. Né? Exatamente. Muito bom. Adorei o encontro, Marcelo. Não sei se tu teria alguma última mensagem que tu gostaria de deixar aos nossos ouvintes. A gente falou tanta coisa, né? Eu não acho que cada um tá no seu caminho, no seu momento. Acho que é importante as pessoas olharem mais para dentro de si e pararem um pouquinho de apagar incêndio e começarem a ficar mais conscientes do momento e viver o presente, que é o tempo que existe, o único. Sim, né? único. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu queria dizer só isso, para as pessoas conseguirem parar um pouquinho, 1 minuto do seu dia que seja, respirar, pensar um pouquinho no que estão fazendo e verem se é isso que querem. Mas não, minha vida não tá boa. Tá, mas o que tu quer realmente? Tu quer ficar no piloto automático, chegar na sexta-feira, viver tudo que tu vive todo fim de semana, depois, durante a semana, tudo no automático. Vai morrer assim, né? Vai. Então, para um pouquinho, pensa e faz consciente. É isso, Lu. Muito bem. Pessoal, para quem não conseguiu assistir o programa inteiro, vocês vão lá no Instagram, escreve Tria na Rede. É um perfil com o logo azul e no link da biografia do Instagram tem os links que levam pro Spotify, pro YouTube, daí tem esse e outros programas lá, para vocês assistirem completinho. Deixa eu aproveitar, desculpa. Sim, deixa eu aproveitar, então, que o Lu falou do Instagram. Quem quiser me acompanhar no Instagram também, eu publico conteúdos na minha rede social, principalmente no Instagram, diariamente. É o @drmarceloroxo, com X, Dr. Marcelo Roxo. Lá pode me encontrar, pode ter acesso a outras informações, enfim, pode mandar pergunta nas caixinhas de pergunta quando eu abro, mandar direct. Eu estou sempre conversando com o pessoal, sou eu mesmo que respondo. E conteúdos incríveis. Obrigado. Nós vamos colocar o endereço aqui embaixo no link, né, Lu? Também vai ter o endereço do Dr. Marcelo. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse dia. A gente espera de coração ter deixado algo bem significativo dentro de você. Obrigada aí, um grande beijo. Obrigado.